Oi, pessoal do Bora pro Play. A gente está aqui para mais um bate-papo nesse cenário paradisíaco aqui em Alter do Chão. A gente vai bater papinho agora rapidinho com a Júlia Nogueira, rapidinho mesmo, porque daqui a pouquinho tem jogo. Tem que correr lá para o torneio, porque daqui a pouquinho tem jogo. Ju, obrigada pela sua disponibilidade de bater um papinho aqui com a gente. E a minha primeira pergunta, como eu começo, né, os bate-papos, eu quero saber um pouquinho da sua história. Apesar da gente já acompanhar um pouquinho, alguns anos, mas eu quero saber de você. Conta para nós como que você começou no beach tênis, como que você iniciou, como foi a sua transição do tênis para o beach tênis. Fala aí um pouquinho para gente. Bom, primeiro, oi para todo mundo. É uma honra, um prazer enorme ter sido convidada para participar desse evento, nesse lugar que eu não conhecia e que estou completamente apaixonada, é muito lindo. Convido todo mundo a vir conhecer Alter do Chão, no Pará, então é muito, muito gratificante mesmo ver tudo isso e ver que o beach tênis que está me proporcionando tudo isso, né? Então fica aí meu agradecimento ao pessoal. Bom, eu joguei tênis, né? Assim como muitos hoje eu costumo falar que a minha safra de idade, né, no beach tênis são todos ex-tenistas. Os mais novos estão chegando agora e estão sendo beach tenistas mesmo, mas eu joguei tênis por 10 anos. Não cheguei a jogar profissional nem nada, mas joguei até uns 16 para 17 anos. E parei completamente, fiquei de 4 a 5 anos só estudando, fui fazer fisioterapia, sou formada em fisioterapia. E aí, ali com meus 20 anos, mais ou menos, eu acabei conhecendo o beach tênis lá em Araraquara, um ex-técnico de tênis meu, o Juca Russo, que é muito famoso no meio do beach tênis também. A minha amiga Isabela Garrido, o Hugo Russo, todos eles me chamaram para ir conhecer lá em Araraquara. E demorei, confesso. Tinha um certo preconceito, também confesso, porque como tenista, se você conversar com qualquer um, a maioria deles tinha um certo preconceito com o beach tênis no começo. Então eu acabei lutando um pouco, mas quando eu fui, não teve outra explicação. Eu falei, puta, é esse esporte, vou tentar aqui. E tô aí, faz 8 anos já que eu tô jogando. E viciada, completamente viciada, amo. Me proporciona, como eu já falei aqui, experiências incríveis. Então, acho que foi uma das melhores decisões que eu já tomei, foi ter ido pro beach tennis. E aí você começou a treinar em Araraquara, você ficou um tempo em Araraquara, depois você mudou? Isso, eu comecei em Araraquara, eu acho que eu fiquei de 4 a 5 anos em Araraquara. Eu terminei a faculdade, então eu fiquei ali 1 ano sem saber se eu ia dar aula ou se eu ia atender pacientes, né, como fisioterapeuta. Eu também tinha um pouco de receio, né, porque eu fiz faculdade particular. Então meus pais pagaram minha faculdade inteira. Então eu fiquei assim, meio ano a 1 ano, puta, não quero decepcionar meus pais, eles pagaram pela minha faculdade. Sentei com eles, conversei e falei, eu quero isso, mas se eu for para fisioterapia, eu não vou conseguir viajar tanto para torneios, né? Então eu tive essa conversa com eles e os dois, como sempre, me apoiaram em tudo que eu quis fazer. E aí eu comecei a dar algumas aulas lá em Araraquara mesmo. Fiquei lá com a família Russo por 4 anos, 5 anos, até que eles saíram primeiro. Eles receberam propostas em Campinas, Sorocaba, foram saindo. E aí eu fiquei lá 1 ano, acho que sozinha, né? Continuei trabalhando para a equipe do Juca por um tempo. E surgiu a oportunidade de ir para Vinhedo, né? Com o Claudinho no Pinheirinho. E aí eu vi como uma oportunidade muito, muito interessante, principalmente por meu lado atleta. Porque eu sairia de Araraquara, que é muito longe ali do centro de São Paulo. E principalmente para viagem, para treinar, tinha mais atletas ali naquele meio. Então eu achei que foi uma oportunidade legal e acertei em cheio, porque hoje eu estou extremamente feliz lá no Pinheirinho. Isso já tem 2 anos? Vai fazer 3. Vai fazer 3 anos, então foi 2019, você fez essa transição. Isso, aí eu fiz a transição, entrou a pandemia, acabei ficando quase 1 ano inteiro, voltei para Araraquara, né, porque fiquei sem fazer nada, só treinando em casa, só daquela maneira que acho que o mundo inteiro ficou, infelizmente. E
Mas depois disso voltei para Vinhedo e agora tô lá até hoje, extremamente feliz. Que bom. Bacana, bacana. Na verdade, a gente já sabia um pouquinho da sua história, mas é bom agregar esses detalhes. A gente vem acompanhando o seu ano de 2023, muito produtivo, sim, sensacional. Sim. Eu acho que essa última conquista de você e da Marcela, que é a sua nova parceira, sua nova parceira, que já tem um tempo, eu queria que você comentasse um pouquinho, então, como que está sendo essa, não nova formação, como que vocês começaram, como que vocês estão caminhando e como que vocês enxergam, assim, os próximos torneios aí juntas, que vocês vão participar. A minha formação com a Marcela, a gente costuma brincar e falar que foi algo muito natural. Eu acabei conversando com ela no fim do ano passado, quando ela anunciou, né, que ia separar da Vitória, mas ela já tinha conversado com a Júlia Tripa na época, né? Já tinha combinado pelo menos 2 a 3 torneios, e então eu acabei escolhi não esperá-la, vamos por assim. E só que aí a gente acabou indo para Hasalkaima esse ano juntas, assim, como brasileiras na viagem. Sim. Ela com a Júlia Tripa e eu com a Verônica Visani. E só que lá a gente acabou ficando muito próximo, porque normalmente quando a gente viaja para fora, os brasileiros ficam muito juntos, né? A gente se ajuda bastante, a gente costumo dizer que só anda em bando. Anda em bando, exato. E lá foi quando eu me aproximei dela e do Alan. A gente ficou muito próximo. Eu acabei indo para lá meio sozinha, assim, de pessoas mais próximas de mim, né? Então, minhas amigas do circuito não foram na época. Então, eu acabei me aproximando deles ali. E começou a acontecer ali muito natural. A gente foi se dando bem, foi conversando fora de quadra, foi se entendendo. E ela fechada com a Tripa normal. Depois de um tempo, ela acabou separando da Tripa, né? E eu também tava sem dupla fixa. E foi engraçado, porque daí a gente combinou de jogar os 200 do Brasil. Os BTs 200 do Brasil, porque a Júlia Tripa não viria. Eu falei, bom, beleza, né? Porque pra mim sempre foi muito... Era uma das minhas metas jogar com uma top 10. E a Marcela era uma pessoa que eu sempre quis jogar. Eu acho que nosso jogo encaixa, eu gosto da postura dela como atleta, como pessoa, então eu posso colocar até como um sonho, assim, quando eu comecei, era jogar com ela. Então, quando ela me propôs isso, de jogar os 200 com ela, eu falei, puta, topo, porque eu acho que eu vou aprender bastante. E num desses 200, inclusive foi o primeiro, que foi em Dayatuba, a gente chegou lá, já tinha sido depois de Hasalkaima, então a gente já tava bem amigo, né, nós três, eu, ela e o Alan. E a gente tava brincando e tal, até que o Alan falou, precisamos comprar as passagens da Europa, hein, galera? Eu falei, que passagem da Europa? O quê, cara? Eu não tenho nem parceiro, eu vou comprar passagem da Europa? Você tá doido? Aí ela olhou pra cá e falou assim, vamos jogar então. Eu olhei assim, eu falei, como assim? Como você não tem parceira? Eu não tenho, tudo bem, mas você... Aí ela, não acabei separando da Tripa, vamos jogar, não sei o que. Eu falei assim, Marcela, tá de sacanagem, né? Tipo, agora, assim, do nada. Ela falou assim, não, vamos jogar. Eu falei, não, por mim, fechou. Que sacanagem, mas assim, pô... tipo... Que ótimo, sacanagem, não. Mas aí... E aí foi isso, assim, foi meio que... Natural. Foi assim, foi um negócio meio de última hora, e a gente comprou passagem, fomos para Maceió também de última hora, e aí foi acontecendo, a gente jogou jogos juntas, gostamos, né, porque também não adiantaria a gente querer jogar e aí chegar na quadra e ver que não dá certo, mas a gente deu muito certo na quadra também, e acho que depois de Maceió que a gente sentou e falou, não, vamos fixar então, vamos trabalhar junto. Isso é uma coisa muito legal, que foi que eu estava buscando, que é que a gente tem o mesmo objetivo. Então a gente conseguiu sentar, conversamos, montamos uma comissão técnica por fora, que são dois técnicos lá do Pinheirinho, meu e o dela, que é o Fará, com ela, eles conversam entre eles, então a gente tem essa comissão que está fazendo um trabalho espetacular por trás.
E então eu acho que tem tudo para dar certo. Né? As pessoas não sabem esse por trás, né? Porque no meu pouco entendimento, para uma dupla, né, ter esse entrosamento, ela tem que ter um certo convívio fora extra torneio, Sim. De treino, de conversa Sim. E tudo mais, e a distância geográfica entre você e a Marcela causa esse impedimento. Mas que bom que agora, né, você explicando, tem toda uma equipe que se conversa semanalmente, e aí traçam metas, objetivos para as duas, mesmo estando em... Mas vocês têm o tempo de vocês, que vocês treinam juntas, que eu já vi. Sim, mas é isso mesmo, ela é do Paraná, né, como todos sabem, eu sou de São Paulo, só que eu acabo falando muito que a gente se vê muito mais do que, por exemplo, eu vejo meu namorado, então assim... A gente tem muito mais contato. Namorado. Aí eu falei, cara, eu falei, Marcela, pelo amor de Deus, eu tô te vendo mais do que eu vejo o Vitor. Deu, chega! Aí, tipo, é muito engraçado. Então a gente acaba treinando muito em torneios, em viagens. Sim. Mas exatamente isso, a equipe por trás que a gente tem acaba deixando tudo muito leve e tudo muito direcionado, sabe? E eu acho que isso que faz a diferença, eu vejo que é o que está fazendo a diferença nas 4 primeiras colocadas do ranking, tanto masculino como feminino, que são duplas fixas, que são duplas que você vê que tem um treinador, é um âmbito mais profissional, digamos assim, né? Então eu acho que isso faz toda a diferença. Ah, legal. E agora eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão, o que foi para você os Jogos Mundiais de Praia lá em Santa Maria? Cara, foi bacana, foi muito legal, eu fui para lá, eu fui para jogar simples, né? E ali a galera, foi a primeira vez que eu tive contato com o âmbito do COB, né? Que é o Comitê Olímpico Brasileiro, é um evento feito pelo COI, né? Sim. Então tem aquele negócio de ficar todo mundo no mesmo hotel, do meu esporte, do handball de praia, do wrestling, do wake. Então, assim, é um contato com atletas de diferentes esportes que deixou tudo muito legal. Você tem hora para sair, hora para não sei o quê, tem que andar de uniforme o tempo todo. Eu que sou do esporte sempre quis isso, né? Meu sonho era ser uma atleta profissional. Então, eu fiquei vidrada naquilo. Eu falei, nossa, eu quero isso para sempre. E foi muito bacana, muito bacana. A energia do lugar é diferente. Foi bem gostoso de estar lá. É legal. E lá nos jogos, conta um pouquinho para nós. Os jogos lá, né, foram jogos sul-americanos de praia. Jogou dupla feminina, jogou dupla mista e jogou simples. Eu acabei jogando a simples, a Sofia jogou a simples e a feminina, a Vitória jogou a mista e a feminina. Foram jogos disputadíssimos, porque tava um calor, tava muito, muito quente. Tipo, eu acho que foi um dos lugares que eu mais passei calor. Você tava dentro do quarto com o ar-condicionado ligado, você suava, era uma coisa bizarra. Mais do que aqui? Mais do que aqui. Vou te falar, porque não tinha esse vento assim, sabe? Aqui ainda bate um vento, lá era um forno. E a areia era quente, era tudo muito abafado, sabe? Então foi muito desafiador jogar lá. Então, e jogar simples ainda, para mim, foi muito complicado, porque não é uma categoria que eu jogo normalmente. É isso que eu queria que você chegasse. Não é o desafio de jogar uma categoria no qual você não está acostumado a jogar, mas enfim, você se propôs esse desafio, sim, claro. Sim. E outra, né, o técnico, ele que separa, né, quem joga o quê. Então, eu acho que ao meu ver, se eu fosse escolher ali, eu ia falar, não me põe na simples, sabe? Porque, eu não consigo me ver jogando porque eu não treino, eu não jogo, eu não tenho esse hábito, né? Mas a hora que ele convocou, eu falei assim, não, bora, se você acha que eu tô apto, eu vou, e vamos pra cima. Eu acabei dando um leve azar ali de pegar a Maria Emília, que jogou muito bem, ela foi inclusive campeã do evento. Ela é excelente. Eu acho que pra simples ela tem o estilo de jogo perfeito, que é um estilo de muito volume, só que ela também estava conseguindo atacar em momentos ali importantes.
e ela é do Equador, então ela estava mais acostumada com aquele calor. Então eu acho que ela mereceu total a vitória ali, e para mim foi uma experiência diferente. Foi uma experiência que, inclusive, eu voltei depois e falei assim, cara, eu vou treinar simples todo dia da minha vida. Porque, olha, nunca mais eu vou passar por isso. Júlia, a gente sabe que ano passado você representou o estado de São Paulo na Copa das Federações. O Bora Pro Play estava lá, fez registros e imagens, inclusive dos jogos que você estava disputando lá dentro da Arena Maniacs. São Paulo teve um desempenho sensacional dentro da competição, mas o que eu queria que você falasse é sobre a sensação de representar o estado, o seu estado, num torneio como a Copa das Federações, né? Um torneio que tomou essa proporção, né? Se tornou o torneio de beach tênis mais importante do Brasil, a Copa das Federações. Conta um pouquinho, né? Que a gente está pré-Copa, né? Nessa agitação pré-Copa das Federações em Fortaleza, mas conta um pouquinho do ano passado. Como que foi para você disputar a Copa das Federações lá em Florianópolis? Eu acho que a Copa, ela é muito divertido de jogar, é muito legal, porque ela se assemelha muito à Copa do Mundo, né, de beach tennis, porque você está lá representando o estado, é um torneio de equipes, então você tem que fazer o seu, tem que torcer para o masculino da sua equipe fazer o deles, e talvez ir para mista, então você está sempre torcendo para todas as categorias também, porque tem o campeão geral. Então eu acho que é um tipo de competição diferenciada. E eu particularmente gosto muito, né? Porque eu sou também, quando eu tô fora da quadra, eu sou muito da resenha, né? Então eu gosto de torcer, eu gosto de fazer brincadeira, eu gosto de fazer barulho. Então é um tipo de competição que me agrada. E eu acho que representar o seu estado ali também é legal. Eu acho que isso é importante. É um passo atrás de representar o seu país, né? Então, se você, principalmente se você tá buscando essa carreira, né? Se você quer virar profissional e tal, é um passo atrás. Então, você estar ali, talvez seja alguma visibilidade para você estar lá na frente depois. Então, só que assim, o que eu penso em relação à Copa em si, né? Aos estados, eu acho que deveria ter um pouco mais de critério e impor um pouco mais estrutura nos torneios para que esse critério seja correspondido, sabe? É o fomento, né? Porque a gente viu durante muito tempo, na verdade a gente viu e continua vendo que a formação das equipes, por conta do beach tênis ainda não ser um esporte muito fomentado, então a gente tem que contar com o apoio do próprio atleta. O próprio atleta precisa se bancar, o próprio atleta precisa de ir com recursos próprios para disputar a Copa das Federações, né? Então acaba que esse critério vai um pouco de encontro com o critério técnico, porque às vezes um jogador, o estado não consegue ter um critério técnico e casar recurso próprio no jogador. Exatamente, mas aí é que vem, né? Você tem que ter o critério ali, aí pode ser ranking, pode ser o critério técnico-tático mesmo, pode ser também um atleta promissor do estado, e aí você começa as convocações, né? E aí você oferece, ó, você está indo, você é convocado, você é primeiro do ranking e tal. Sim. Pode ir, porque infelizmente é assim ainda, e realmente o beach tennis ele tá cada vez maior, mas ainda não é autossustentável, né? Então as pessoas têm que pôr um pouco do bolso para poder ir representar o seu estado, eu ia falar país. Então acaba tendo realmente esse conflito, né? Às vezes o melhor do ranking não consegue ir. Então, então vamos pro próximo, e vamos pro próximo, e assim vai, ao invés de vamos simplesmente escolher quem quer ir, quem consegue ir, sabe? Eu acho que é uma discussão longa, é uma discussão que vale a pena ter, porque é o futuro do esporte, né? Você olhar nas categorias de base, olhar nas categorias amadoras, são eles ali que movem o esporte ainda. Então eu acho que vale a pena ter uma discussão, abrir mais essa discussão, porque ainda eu acho que é muito fechadinho, sabe? Não sei, é a minha opinião sobre o assunto. E a expectativa para esse ano? Da Copa?
Não sei. Parece que. Não, não sei. É porque parece que esse ano a Copa vai ser no mesmo fim de semana de Aruba. Tá. Então, eu acredito que atletas profissionais, pelo menos, não estarão aqui. Eu, pelo menos, não estarei. Eu, se for convocada, iria para Aruba, né? Porque a ITF 400 vale a pena pra gente. Esse ano é ITF. Esse ano é ITF. Então, não sei como vai ser. Não sei se eles vão, talvez, mudar a data. Não sei o que pode acontecer. Entendi. Mas hoje, a Copa das Federações está na mesma data do ITF de Aruba. Então, falando da minha categoria profissional, a grande maioria vai estar fora, né? Então, por isso que eu acabo que não sei como vai ser. Tá, e aí agora falando em ITF, a gente viu, todo mundo viu, fantástico, BT200 Normandia. Conta pra nós. De novo, foi de última hora. Eu e a Marcela, a gente é rainha nisso, viu? A gente estava em Saint Louis, a gente já tinha decidido não ir para Porto Rico, porque agora vai entrar uma sequência de torneios, muitos torneios, né? Principalmente o BT200 aqui no Brasil. Então a gente falou assim, vamos descansar, vamos, né, poupar também essa grana, porque tava caro para ir para lá, mas a gente tinha se inscrito, né? A gente estava inscrita no começo. Decidimos não ir e saímos. E fomos para a Alemanha. Jogamos na Alemanha, perdemos para Gaspar e Timati. Tivemos uma chance ali no segundo set, então a gente acabou o jogo, uma olhou para a cara da outra e falou assim, vamos para Porto Rico. Vamos para Porto Rico. Aí a gente, não, tem que ver se vale a pena, porque era assim, isso a gente estava conversando no domingo, o torneio em Normandia começava sexta, e a gente não tinha passagem, não tinha nada. Não tinha nem onde ficar, porque como a gente deu o withdraw, né, a gente perdeu cabeça de chave e perdeu a hospedagem. Falei, puta, Marcela, ó nós aqui de novo, né? O que nós vamos fazer? Não, vamos conversar com a nossa equipe. Aí nós fizemos uma reunião, apontamos todos os prós e contras. Certo. E decidimos que valia muito a pena. Não tinha como não ir. É um torneio que eu, pelo menos, eu gosto de ir para lá. Eu fui 3 vezes esse ano. É bem legal. Então, a gente acabou decidindo ir justamente por isso, para correr atrás dos pontos, né? Correr atrás também do dinheiro também, que ajuda, né? Principalmente para os próximos torneios. Então, foi de última hora. A gente comprou a passagem literalmente na terça-feira. Na terça-feira a gente comprou, na quinta-feira a gente estava embarcando. Foi isso. E aí a gente ganhou no domingo. Aí a gente foi pra lá e assim, a diferença, né, que a gente conversou bastante é que nesse torneio a gente era cabeça 1. Certo. A gente acabou não sendo por hospedagem, mas na chave a gente era. Então a gente era a dupla melhor ranqueada ali. E quando você tá ali, né, como cabeça 1, você tem uma certa pressão de ter que ganhar o torneio, né? Que manter. Obviamente é uma teoria. Jogo é jogado, existem várias vezes, né, o cabeça não ganhou o torneio. É uma teoria, mas existe essa pressão. E a gente falou, vamos ficar focada. Do início ao fim do torneio, nós viemos aqui para ser campeã. Esse é o nosso objetivo. Não vai adiantar ter vindo para cá para ser vice. Então a pressão aumentou. Aí a gente conversava todas as vezes antes de entrar em quadra, fazíamos reunião com a nossa equipe toda vez para montar estratégia e a gente conseguiu jogar muito bem. A gente acho que conseguiu, a hora que entrava em quadra, liberava essa energia, essa pressão, né? Entrava uma energia de confiança e foco e a gente fez ótimos jogos do início ao fim. Então foi bem importante assim pra gente e foi nosso primeiro título junto. Isso foi muito importante. Isso a gente, a hora que acabou o jogo, uma olhou pra cara da outra e falou, ufa! Sai, rica! Agora foi. Aí, a primeira de muitos e... Com certeza. Que seja assim. E para encerrar, né, antes dos agradecimentos, eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera do beach tênis aqui do Pará. Geral, o que você enxerga para o beach tênis no Brasil, inclusive aqui no estado. Eu sei que você está rodando o Brasil e, enfim. Bom, eu queria pedir para que não parem. Mas
eu vim para o Pará, é a primeira vez. Eu tô realmente admirada assim com o carinho das pessoas e como que o esporte cresceu, né? Porque a Luana me falou ontem que faz um ano só que começou aqui, pelo menos, né, em Alter do Chão, Santarém, e já tem muita gente. Ontem ali no evento estava lotado, o evento também tá muito legal, muito massa. Então, eu acho que é isso. O esporte, o beach tênis, ele é um esporte muito democrático, muito familiar. Então, e é muito a cara do brasileiro, né? Que vai lá, joga seu jogo, depois fica ali na resenha, fica ali, bebe a cerveja deles. Então, eu acho que quanto mais a gente fomentar esse espírito, né, essa energia alegria, do esporte, de confraternização. Exato, então mais o beach tênis cresce. E aqui no Pará, o pessoal, pelo que eu vi, pelo pouco que eu vi, é muito assim, né? Eles gostam bastante disso, então acho que tem tudo para explodir aqui no estado o esporte. Eu só espero que continue assim. Que bom. Então, Ju, obrigada Muito pelo seu obrigada. tempo, obrigada pelo seu tempinho aí antes da partida agora no Summit Open. Espero que você esteja gostando. Espero que você volte mais vezes. Com certeza, mas aqui eu volto, se for para férias, eu volto aqui, ó. Nesse exato lugar aqui. Pelo amor de Deus. Que bom, que bom. Obrigadão, obrigadão. Obrigada a vocês, obrigada a todo mundo pelo convite também. E desejo muito sucesso pro Bora Pro Play. Gente, obrigada, valeu, até a próxima.